Patrios. Poios. Fotocontroles. Revolucionando o conhecimento científico. Olá, bem-vindos e bem-vindas de volta ao Pod Trials. É sempre um prazer ter a nossa audiência fiel por aqui. Muito obrigado mesmo pela companhia. Olá, um prazer estar aqui de novo. Hoje a gente vai fazer uma análise assim bem aprofundada de um tema super importante na recuperação de cirurgia cardíaca, a hipoalbuminia no pós-operatório. Isso aí, um tema fundamental mesmo. Vamos investigar o que é, por que é tão relevante, sabe? A conexão dela com o inchaço, com a resposta aos diuréticos, quem corre mais risco. E claro, como diagnosticar, tratar e prevenir. Uma visão geral, né? Exato. Tudo pronto para essa conversa detalhada? Então vamos lá. Para começar, vamos alinhar os conceitos. O que é exatamente a albumina? E por que um nível baixo dela preocupa tanto a gente, especialmente nesse cenário da cirurgia cardíaca? Claro, olha, a albumina é a nossa principal proteína no sangue, sabe? Ela é produzida lá no fígado. E as funções dela são essenciais. Ela mantém a pressão oncótica, que basicamente segura o líquido dentro dos vasos sanguíneos. Ah, tipo uma esponja do sangue, podemos dizer assim. É, isso, boa analogia. E ela também transporta muitas substâncias, tipo hormônios, medicamentos, atua como antioxidante, participa do equilíbrio ácido-base. O normal dela varia entre 13,5 e 5 gramas por decilitro. Certo. Hipoalbuminemia é quando esse valor está baixo, né? Abaixo desse limite inferior. Entendido. E como a cirurgia cardíaca entra nessa história? Por que ela vira um problema nesse contexto específico? Então, a cirurgia cardíaca, principalmente quando usa a circulação extracorpórea, a SEC, ela é um evento de grande estresse para o corpo, um baita estresse. Imagino. E a própria SEC contribui, assim, diretamente para a queda da albumina. Tem alguns mecanismos bem claros. Primeiro, a hemodiluição. Diluição do sangue. Exato. O sangue é diluído pelos fluidos que a gente usa para preparar a máquina da SEC, sabe? E isso causa uma queda rápida e bem significativa da albumina. Entendi. E segundo, a SEC dispara uma resposta inflamatória sistêmica potente. Muito forte. Essa inflamação toda pode danificar o glicocálix endotelial, que é aquela camada protetora, sabe? Super importante na superfície interna dos vasos. Ah, sim. E isso aumenta a permeabilidade dos capilares. Os vasos ficam mais... Mais vazados. Isso, mais vazados, perfeito. E aí, com menos albumina para manter a pressão oncótica, essa fuga de líquido para o espaço fora dos vasos é acentuada. Então, a cirurgia causa a queda e essa queda piora a situação dos vasos que já estão afetados pela inflamação. Quer dizer, a albumina baixa facilita esse extravasamento de líquido para os tecidos? Exatamente. É um ciclo que se retroalimenta, sabe? Um problema puxa o outro. E as fontes, como o protocolo do estudo Albix e vários trabalhos sobre níveis de albumina, confirmam essa dinâmica complexa. E as consequências práticas disso? Quais são os problemas piores que essa albumina baixa pode trazer para o paciente? Olha, as consequências são sérias e bem documentadas. Diversos estudos, incluindo meta-análises, coortes robustas, mostram uma associação muito forte entre a albumina baixa, tanto a medida antes da cirurgia, quanto, talvez de forma ainda mais crítica, a medida logo depois e um risco aumentado de complicações graves. É um quadro geral pior, sabe? Complicado. Por exemplo, tem um aumento significativo da mortalidade. Uma meta-análise chegou a apontar um risco, assim, cerca de 7 vezes maior. 7 vezes? Nossa. Pois é. Estudos mais recentes confirmam que níveis baixos pré- ou pós-operatórios são preditores independentes de morte, inclusive a médio prazo, tipo em 90 dias. Além disso, a hipoalbuminemia está ligada a uma maior disfunção de órgãos vitais. Disfunção de órgãos. Como assim? Que tipo de órgãos? Isso mesmo. Pesquisas mostram um risco maior de lesão renal aguda, a LRA,
Um estudo brasileiro, por exemplo, associou a albumina pré-operatória abaixo de 3,9 GDL a um risco quase triplicado de LRA. Triplicado? Uau! Provavelmente por pior perfusão renal, mais inflamação, né? No pulmão, a gente vê associação com pneumonia. O mesmo estudo brasileiro mostrou o risco 6 vezes maior com albumina pré-operatória baixa e também com ventilação mecânica prolongada. Caramba, afeta bastante coisa. Afeta. E até o próprio coração sofre mais. Trabalhos de pesquisa demonstraram correlação entre albumina pós-operatória mais baixa e níveis mais altos de troponina, que é um marcador de dano ao músculo cardíaco. Entendi. Além de maior risco de desenvolver fibrilação atrial, AFA, na UTI, e uma maior necessidade de suporte hemodinâmico, tipo mais vasopressores, mais fluidos. Nossa, impacta praticamente todos os sistemas importantes. E esse extravasamento de líquido que você mencionou, o edema, o inchaço, é um problema bem visível, né? Comum. Isso me faz pensar no manejo com diuréticos, tipo a furosemida. Tem alguma relação entre a albumina baixa e a eficácia desses remédios? Esse é um ponto muito relevante na prática clínica, sim. A furosemida, para agir lá nos rins, ela precisa ser transportada pelo sangue e secretada ativamente nos túbulos renais. Certo. E ela se liga fortemente a proteínas no plasma, principalmente a albumina. Acredita-se que essa ligação seja fundamental para o transporte eficiente dela até o local de secreção, sabe? Faz sentido. Seria como se a albumina fosse o táxi que leva a furosemida até a porta do rim para ela poder trabalhar, né? Com poucos táxis disponíveis, menos furosemida chega ao destino. Isso levaria a um efeito menor, precisando de doses maiores. Essa é a hipótese farmacocinética que predomina, sim. Na hipoalbuminemia, menos furosemida alcançaria os túbulos, resultando em menor efeito diurético para a mesma dose. É a chamada resistência ao diurético. Resistência ao diurético. Tem um estudo interessante em bebês pós-cirurgia cardíaca que ilustrou bem isso. Os que tinham albumina mais baixa precisaram de doses maiores de furosemida e tiveram menor volume urinário. Entendi. E além desse mecanismo de transporte, a própria pressão oncótica reduzida pela hipoalbuminemia dificulta a remoção do fluido do interstício pelos diuréticos. O líquido fica mais preso fora do vaso. Se a lógica é essa, por que não dar albumina junto com a furosemida para tentar, potencializar o efeito? Parece uma solução direta. Seria lógico, né? Mas a ciência por trás disso é bem controversa mesmo. Ah, é? É. Essa coadministração foi testada em vários estudos, mas os resultados são conflitantes. Alguns trabalhos menores em populações bem específicas, tipo pacientes com síndrome nefrótica ou doença renal avançada, mostraram algum benefício transitório na diurese. Coisa pequena. Só que estudos maiores, meta-análises, não conseguiram demonstrar um benefício clínico consistente ou significativo. Alguns até levantaram preocupações sobre possíveis efeitos adversos. Efeitos adversos. Sim, como aumento da mortalidade em pacientes mais críticos com insuficiência cardíaca, por exemplo. E tem gente que até questiona a própria base farmacocinética, sabe? Sugerindo que a capacidade de ligação da albumina talvez nem esteja saturada mesmo em níveis baixos. Nossa, então é mais complexo. Bem mais. Por isso, não é uma prática padrão. Não é recomendada rotineiramente e tem que ser considerada com muita cautela, caso a caso. Entendi. Não é uma bala de prata, definitivamente. E pensando em prevenção, em monitoramento, quem são os pacientes que preocupam mais? Aqueles com maior risco de desenvolver essa hipoalbuminemia e as complicações depois da cirurgia cardíaca? Alguns grupos se destacam, sim. Pacientes que já chegam para a cirurgia com albumina baixa são, obviamente, um grupo de risco importante. Claro. Isso geralmente reflete um estado nutricional já comprometido ou alguma inflamação crônica prévia. Pacientes que passam por cirurgias mais complexas ou longas, especialmente com tempos de SEC prolongados, têm risco aumentado, por causa da hemodiluição e da resposta inflamatória mais exacerbada, né? Faz sentido. Aqueles com doença renal crônica pré-existente também merecem atenção especial. Eles já têm um risco basal maior para LRA e a albumina baixa pode piorar esse cenário. Certo. E, de forma geral,
Pacientes com scores de risco cirúrgico mais elevados, como o Euroscore 2, tendem a ter níveis de albumina mais baixos também. Existe essa correlação. E como a gente confirma o diagnóstico? É só pedir um exame de sangue ou tem alguma pegadinha na interpretação? O diagnóstico em si é direto, é a dosagem da albumina sérica no sangue. Um exame super comum. A complexidade está na interpretação no contexto da cirurgia cardíaca. Uma queda logo depois da cirurgia é esperada. Acontece por causa da diluição, da redistribuição de fluidos, como a gente falou. Estudos indicam que o nadir, o ponto mais baixo, geralmente ocorre ali entre 4 a 6 horas depois do fim da cirurgia. Entendi. Tem essa queda esperada. Exato. O que a pesquisa vem mostrando é que tanto o nível pré-operatório quanto o pós-operatório precoce, medido nas primeiras horas ou no primeiro dia, e talvez até a magnitude dessa queda, tem um valor prognóstico. Prognóstico. Quer dizer, indica como o paciente vai evoluir? Isso. Os valores de corte exatos associados a maior risco podem variar um pouco entre os estudos, mas a mensagem principal é que níveis mais baixos, de forma consistente, apontam para um prognóstico pior. Certo. Temos aí um marcador importante de risco. Se a albumina baixa é um problema, o que dá para fazer para corrigir ou, melhor ainda, para prevenir essa queda e diminuir as consequências? Bom, a prevenção começa sempre que possível antes da cirurgia. Otimizar a condição geral do paciente é crucial. E aqui um foco especial na avaliação e no suporte nutricional pré-operatório. Ah, a nutrição antes da cirurgia. Exatamente. Pacientes que a gente identifica como desnutridos podem se beneficiar de uma intervenção nutricional antes de cirurgias eletivas, claro, se houver tempo para isso. E a estratégia de administrar a albumina, de dar infusões para o paciente, em que pé está essa abordagem? Ainda é muito debatida? A administração de albumina humana é estudada em diferentes momentos, sim, mas ainda não existe um consenso definitivo sobre o benefício universal dela para melhorar desfechos clínicos, sabe? Além do papel conhecido na expansão volêmica. Vamos dar uma olhada nos cenários? Ok. Correção pré-operatória. Tem algumas pistas. Um estudo em cirurgia cardíaca sem CC sugeriu que infundir albumina antes em pacientes com hipoalbuminemia protegeu contra a LRA. Outro estudo, focado em suporte nutricional pré-operatório que incluía albumina, mostrou baixa mortalidade, talvez indicando um benefício da abordagem nutricional completa. Mas ainda são pistas. Entendi. E durante a cirurgia? Durante a cirurgia CSCC. Usar albumina no prime da CSCC ou como fluido de reposição é uma área quente de pesquisa. O estudo randomizado ALBIX, por exemplo, está comparando diretamente a albumina 4% com ringeracetato para ver se previne eventos adversos maiores. Interessante. Um estudo retrospectivo grande sugeriu menor mortalidade e readmissão com albumina 5% durante a CSCC, comparado só com cristalóides. Mas não viu diferença em LRA ou outras morbidades. Ou seja, a gente ainda está investigando se substituir cristalóides por albumina traz uma vantagem clara. E depois da cirurgia, faz sentido dar albumina? Infusão pós-operatória. O mesmo estudo ALBIX tem um braço que está testando albumina concentrada a 20% depois da cirurgia. O objetivo específico é prevenir LRA em pacientes de alto risco. A aposta é nas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias da albumina nesse momento crítico. Certo. E a coadministração com diuréticos? Bom, como a gente já viu, é controverso e não é recomendado rotineiramente. Falta evidência robusta. Entendi. Resumindo, a infusão de albumina é usada no prime da SEC em alguns centros, como parte de suporte nutricional, ou em pesquisa, como no ALBIX. Mas ainda falta aquela evidência forte de grandes ensaios clínicos para definir quando, para quem e se a albumina, além do efeito volêmico, realmente melhora desfechos como mortalidade ou LRA de forma consistente. Então ainda tem muita pesquisa rolando. Muita. Por isso, estudos como o ALBIX são tão importantes. Enquanto isso, focar na otimização nutricional pré-operatória parece ser a estratégia mais segura e
bem fundamentada que a gente tem no momento. Ótimo, vamos então amarrar as pontas aqui. Ficou claro que a albumina baixa, seja antes ou depois da cirurgia cardíaca, é um sinal de alerta importante. Está ligado a maior risco de morte, lesão renal, problemas pulmonares, cardíacos, enfim, várias complicações. Exatamente. É causada em parte pela própria cirurgia, diluição e inflamação da CSE, mas também reflete a saúde geral e o estado nutricional do paciente. E ainda pode atrapalhar a resposta aos diuréticos. Correto, o diagnóstico é simples, um exame de sangue, mas a interpretação exige cautela e contexto. Sobre a melhor forma de intervir com infusão de albumina, ainda estamos aguardando respostas mais claras de estudos grandes, como o Albix. No momento, a otimização nutricional pré-operatória para quem precisa se destaca como medida-chave. Então, o que tudo isso significa na prática, para o pessoal da área da saúde que está nos ouvindo? Qual a mensagem principal? Olha, significa que a gente deve valorizar a dosagem da albumina como um marcador prognóstico relevante, sim. Considerar, junto com outros fatores de risco, claro, é crucial entender essa possível ligação com a resistência a diuréticos na hora de manejar o balanço hídrico, que é um desafio constante no pós-operatório. Com certeza. Embora a infusão rotineira de albumina para melhorar desfechos gerais ainda não tenha um respaldo sólido na evidência atual, é fundamental ficar atento às pesquisas que estão em andamento e, principalmente, não negligenciar a avaliação e o suporte nutricional pré-operatório. Isso é chave. Perfeito. Assunto denso, mas com implicações clínicas muito diretas. E para deixar uma reflexão final aqui para nossa audiência, considerando esses múltiplos papéis da albumina que você mencionou, que vão além da pressão oncótica, antioxidante, anti-inflamatória, transporte, talvez até proteção vascular direta lá no glicocálix, será que, no futuro, a gente vai conseguir otimizar os níveis de albumina como um alvo terapêutico por si só, para melhorar a recuperação pós-cirúrgica, e não só usar como um marcador para monitorar? Fica a pergunta, né? Para a gente continuar investigando. Uma ótima reflexão para a gente pensar. O potencial terapêutico pode ir além do que a gente usa hoje. Exato. Obrigado, turma do Pod Trials, por acompanhar mais essa análise detalhada conosco. Continuem estudando, continuem aprimorando a prática clínica. Até a próxima. Até a próxima. Pod, conhecimento Pod, Trials, Pod, conhecimento revolucionando o conhecimento científico.